Não tinha ficado nada de tarefa, a gente fez só a correção na última aula, né? Foi. Foi. Só hoje é o capítulo novo, tá? Nós encerramos lá o capítulo lá com a parte de áreas, né, dos polígonos lá, que a gente estava vendo. E hoje nós vamos iniciar a circunferência. Nós vamos ver se eu consigo terminar esse capítulo na aula de hoje e na aula de para a semana que vem já começar o capítulo novo. Essa primeira parte aqui não é muita. Só relembrar que tem coisas que não. Circunferência. Então tá aqui. Tá aí na página 100 do livro. Página 100. Aí, ó, ele traz algumas imagens aí, representadas por circunferência, e lá embaixo ele traz um conceito, tá? Ele traz lá o que é uma circunferência. Circunferência é o conjunto dos pontos de um plano que estão na mesma distância. Significa equidistantes de um determinado ponto fixo desse plano. Esse ponto fixo é determinado centro da circunferência. Então, eu tenho um centro e aqui eu tenho uma circunferência. Aí, todos os pontos aqui, ó, da linha aqui da circunferência estão à mesma distância desse centro aqui, tá? Equidistantes. Mesma distância do centro. Todos os pontos aqui da minha circunferência estão à mesma distância de um ponto chamado ponto central, tá? Que é o centro da circunferência. E a distância entre esses pontos e o centro da circunferência é chamado de quê? Raio, tá? Do centro até um ponto aqui, ó, da circunferência é chamado de raio, tá? Já viu isso? Raio, representado pela letrainha R aqui. Então, qualquer segmento que sai do centro e vem até aqui, ó, tocar a minha circunferência, é chamado de raio. Os raios aqui são todos da mesma medida, porque do centro até qualquer ponto aqui da minha circunferência tem a mesma distância. Lembra o que é raio? Ok? Tranquilo? Pensa num raio de uma bicicleta, é igualzinho, tá? Sai do centro até a borda aqui, ó. Todos têm a mesma distância. Do centro, tocou um ponto da circunferência, é denominado de raio. Tranquilo? Todo mundo lembra o que é raio? Lembremos. Ok. Na circunferência, pessoal, virando a página aí, ele traz algumas coisas que existem em uma circunferência. Tá aí assim, ó. Nela temos centro, ponto central, ó, como centro da circunferência. Aí ele traz um segmento aqui assim, ó, dessa forma aqui, ó. Vou apagar aqui esse do raio e vou fazer igual tá aí a imagem. Ele traz um segmento AB, aqui, ó. A circunferência, ele chamou o pontinho aqui de A, quando tocou a circunferência, ele chamou de B. Então, ó, O é o centro, é o ponto central da circunferência. O segmento AB é denominado de diâmetro, pessoal. O que é diâmetro? Eu tinha até uma formulazinha. Diâmetro, 2 vezes o raio. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro, pessoal, é um segmento que liga uma borda da circunferência até a outra e passa pelo centro, tá? Tem um raio de cá, porque ó, do centro até tocar a circunferência é um raio, do centro até tocar a circunferência é raio. Então, quando eu ligo um segmento de um lado da circunferência ao outro, passando pelo centro, eu tenho o quê? O diâmetro.
E ele traz outro segmento aí, OE, até o pontinho E, tá? OE fosse um dos raios, tá? Porque ligou o centro até a borda da circunferência, ó, um dos raios, medida OE. A medida AB, ele traz referência dessa fórmula aqui, ó, medida AB dividido por 2 daria um raio. E do A até o B, teríamos o diâmetro, tá? Esse OE faz aí, seria o quê? Raio. E depois ele traz aqui embaixo um outro segmento, ó, segmento CD. Esse segmento também liga de um lado da circunferência ao outro, só que não passa pelo centro. Então, quando não passa pelo centro, não pode ser o diâmetro. Então, vai ser chamado de corda. Aí, ó, temos o ponto central, que é o centro da circunferência. Do centro até tocar a minha circunferência, temos um raio. Quando parte de uma circunferência, borda da circunferência a outra, passando pelo centro, nós temos o diâmetro. E quando nós temos aqui, ó, um segmento de reta que vem de uma ponta da circunferência a outra, mas não passa pelo centro, nós temos o chamado corda, tá? Então, são alguns elementos que podem aparecer em uma circunferência. Os pontos C e D distintos pertencem à circunferência. Ó, o ponto C, o ponto D. Estão sobre a circunferência, então pertencem à circunferência. Dividem em duas partes. Duas partes. Por quê? Ó, a primeira parte vai ser esse arco aqui maior. Peraí, deixa eu fazer de novo. Esse arco aqui maior. E esse outro arcozinho aqui menor, ó, embaixo. Ó, divide em duas partes, cada uma dessas partes é chamada de arco da circunferência. Então, nós temos aqui, ó, para cima do segmento CD, esse arco maior. E aqui embaixo temos o arco menor. Olha o que ele fala aí, ó, tá na página 102, tem uma circunferência. Aqui ele fez assim, ó. Circunferência, o pontinho O. E aqui tinha o pontinho C e o pontinho D, que divide a circunferência em duas partes, tá? O arco aqui maior, lado de cá, arco menor. Aí, ó, o segmento CD. Divide em duas partes a circunferência, arco maior, arco menor. No post-it está assim, ó. Para diferenciar o arco maior do arco menor, utilizamos um ponto auxiliar na indicação do arco. Ó, maior, arco menor, CD. Esse aqui que eu passei o pincel amarelo aqui por cima, ó. Arco menor. E o arco menor, CD. O arco maior, tá vendo que ele colocou uma outra referência aqui? Ele colocou um outro ponto de referência. Então, o arco maior vai ser C, X, D. Essa parte aqui, ó. Para diferenciar o arco maior do arco menor, utilizamos um ponto auxiliar. O ponto auxiliar que ele colocou é X aqui, ó. O ponto auxiliar X. O menor é esse arco que vem do ponto C até o D, e o maior é que vem do C, passando pelo X até o D. Então, esse aqui seria o arco menor, e aqui o arco maior. Todo mundo consegue identificar, pessoal, aqui na circunferência, o arco maior e o menor? Uhum. Ótimo. Seguindo, ele traz aqui, ó, o ponto C e D são denominados extremos do arco da circunferência. Então, o extremo, o ponto C, início e o fim dos arcos. Se esses extremos coincidem com os extremos de um dos diâmetros, cada arco formado será denominado semicircunferência. É isso aqui, ó. A gente tem uma circunferência. Aí aqui tem o pontinho A sobre a circunferência.
Essa reta aqui, ó, também divide o arco a circunferência em 2 arcos. Esse arco aqui de cima e esse arco aqui de baixo. Só que como essa circunferência se coincide com o diâmetro, ó, porque ligou uma parte da circunferência à outra e passou pelo centro, então a gente chama isso aqui, ó, de semicircunferência. A parte de cima, aí, ó, meia circunferência, semicircunferência, meia circunferência. Semicircunferência, tá? Ou meia circunferência é a mesma coisa. Então, quando os extremos se coincidirem com o diâmetro, vamos ter 2 arcos que serão chamados de semicircunferência, porque é a metade da circunferência aqui em cima e a metade da circunferência aqui embaixo. Então, semicircunferência. Continuando aí embaixo, ele fala assim, ó, o comprimento C de uma circunferência, existe uma fórmula para que a gente calcule o quê? O comprimento aqui da circunferência, ó, o contorno todo aqui, ó. O comprimento dessa circunferência é dado pela fórmula. Vamos colocar aqui. O comprimento é igual. Isso aqui é o π, tá? Vezes o diâmetro. Ou pode encontrar também, comprimento é igual a π vezes 2 vezes o raio, porque é a mesma coisa, tá? Olha aqui, o diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se aparecer na fórmula como Dzinho de diâmetro, ou aparecer 2 vezes R ou 2 vezes raio, é a mesma coisa, tá? É a mesma fórmula aqui usada para calcular o comprimento da circunferência. Ó, em que diâmetro? Aí embaixo ele traz essa fórmula aqui, tá? E o número π, que é um número irracional, ou seja, eu não consigo escrever ele numa forma de uma fração. Ele é infinito, mas não tem um período que se repete, tá? Tá o número aí, ó. Normalmente a gente usa ele é a segunda casa decimal, 3,14. Mas aí o exercício pode trazer para você também falando a aproximação do π 3,1. Utiliza a aproximação do π 3. Aí vai depender. Normalmente ele aparece com essa aproximação aqui, ó. Se não for, o exercício vai trazer qual a aproximação que ele quer. Se ele não trouxer, você utiliza essa aproximação aqui. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Na página 102, ele vem falar um pouco do ângulo central. Vamos colocar aqui, ó. Central. Em uma circunferência, alguns ângulos possuem nomes e propriedades especiais. Todo ângulo que possui seu vértice no centro da circunferência é denominado ângulo central. Então tá aqui, ó, o centro da circunferência. E aqui dessa circunferência parte um raio, vem aqui até sobre a circunferência o pontinho C, parte outro raio aqui e o pontinho D. Pessoal, esse raio que parte aqui e esse que parte aqui, a partir do vértice central, ele forma uma abertura. E essa abertura forma um ângulo, tá? Ângulos chamado ângulo central. Poderia também formar para cá, ó, abertura aqui, raio aqui, outro raio aqui. Então tem abertura, tem o ângulo, tá? Denominado ângulo central. Todo ângulo que possui o vértice no centro, tá aqui, é denominado ângulo central. Aí ele trouxe a figura aqui igual a gente fez aqui, ó. Esse ângulo central aqui tem o vértice no centro da circunferência. Na figura, o ângulo COD, ó, parte do C vem no O ao D. E a abertura é no O, então aqui que é o ângulo. É ângulo central e o arco correspondente, pessoal, é a abertura C até D. A gente não viu aqui que a circunferência é dividida em 2 arcos aqui, ó, quando a gente traça um segmento, arco menor, arco maior. Então, quando ele traçou os segmentos aqui, ó, que formou esse ângulo central, formou também um arco aqui, ó, que é correspondente ao ângulo central, que é o arco
de C até D, tá? Esse arco aqui é correspondente ao ângulo central, porque é a abertura aqui na minha circunferência que representa esse ângulo que está aqui no centro. Tranquilo? Todo mundo identifica o ângulo central e o arco correspondente ao ângulo? Tranquilo. Ótimo. Entendemos. Virando a página aí na página 103, ele vai falar agora de comprimento de um arco de circunferência. Comprimento de arco. Já conseguimos identificar alguns elementos que aparecem na circunferência, um ângulo central e o arco correspondente, e agora ele traz aqui a questão do comprimento de um arco de circunferência, está na página 103. Ó, a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente a ele. Então, pessoal, vamos continuar essa figura aqui de cima. Ó. Se o meu ângulo central aqui, ó, for 40 graus, falou, a medida de um arco da circunferência, então tá aqui o arco, ó, é igual à medida do ângulo central correspondente a ele. Esse arco é correspondente a esse ângulo central aqui. Logo, a medida de um arco de circunferência é dada em uma unidade angular. Isso é graus ou radiano, tá? Então, ó, se o meu ângulo aqui mede 40, aqui, ó, o ângulo COD mede 40 graus, o meu arco CD aqui, que é correspondente ao ângulo central, também vai ter a mesma medida, 40 graus, tá? Olha aí em cima. Ele trouxe um arco dentro do outro aí, ó. Nós temos 1, 2, 3 circunferências. O ângulo central é 60. Então, esse e tem aqui, ó, o ângulo central. A primeira circunferência aqui são os pontinhos F e o pontinho E. A segunda circunferência, o pontinho B e o pontinho C. A última circunferência aqui de fora, o pontinho B e aqui o pontinho A. Ó, então, A, B, C, D, E, F. E aqui nós temos um ângulo que mede 60 graus. Então, pessoal, é um ângulo central. Se eu olhar só nessa primeira circunferência, o arco correspondente a ele é esse arco aqui, ó. É F, tá? Esse arco. Se eu olhar essa circunferência de fora, o arco correspondente ao ângulo central é esse arco aqui, CD. Se eu olhar nessa circunferência de fora, o arco correspondente ao ângulo central, ó, vem do segmento aqui, ó, que forma a abertura do ângulo, é esse arco aqui, ó, AB. Ou seja, pessoal, esse ângulo é OF, que é esse ângulo aqui do meio aqui, ó, aqui tem o centro O, é OF, vai ser igual, se ele mede 60, todos esses arcos que são correspondentes a ele também vai medir 60 graus. Sim, pessoal, tranquilo? Dúvida? Alguém não entendeu aqui, ó? Uma circunferência dentro da outra. Então, cada arco que forma aqui, ó, na abertura do... cada arco que forma aqui, ó, que parte do vértice aqui e que forma a abertura aqui desse ângulo de 60 graus, também vai medir 60 graus. Então, repetindo, a medida de um arco de uma circunferência, ou seja, do arco que é correspondente ao ângulo, é igual à medida do ângulo central correspondente. Todo mundo entendeu isso? Sim? O arco correspondente aqui
ao ângulo. O que é correspondente aqui, pessoal? Ó, que está aqui, ó, dentro dessa abertura do ângulo aqui, ó, do segmento aqui, no caso do raio, que fez a abertura que formou o ângulo. Então, cada arco cada parte do arco que está aqui, ó, dentro dessa abertura aqui que formou o ângulo, vai ser correspondente a esse ângulo, tá? E vai ter a mesma medida do ângulo central. Continuando aí, ele diz: o comprimento de um arco de circunferência é uma medida linear de distância. Dessa forma, se retificarmos, ou seja, colocarmos esse arco aqui, ó, em uma linha reta, o arco AB, aqui embaixo. Aqui. Ele traz aqui, ó. AB. Esse arco aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Esse arco, se a gente colocar ele em uma linha reta, ó, arco AB. Um arco AB de uma circunferência, podemos dizer que seu comprimento é igual à medida do segmento AB. Vamos repetir, ó, aqui é o arco, ó, o comprimento de um arco de uma circunferência, então a gente está analisando esse arco aqui, AB. É uma medida linear de distância. Ou seja, a gente vai colocar isso em linha reta. Ó. Dessa forma, se retificarmos, ou seja, colocar esse segmento aqui, ó, esse arco de A até B em uma linha reta, um arco AB de uma circunferência, podemos dizer que seu comprimento é igual à medida AB. É como se ele pegar esse pedacinho do arco e colocar aqui, ó, no segmento de reta. Tá? Ele retifica isso para calcular esse comprimento aqui, ó. Ele coloca ele em uma linha reta, tá? Ó, podemos relacionar o comprimento de um arco de uma circunferência com a medida do arco. Podemos relacionar o comprimento de um arco de uma circunferência com a medida do arco. Olha o que ele traz aí embaixo. Ele traz uma circunferência, aí tem o ponto central, aí vai sair muitos raios aí dele, ó. Pontinho E, aí vem aqui B, o C, o B e o A. Aí no livro tá mais bonitinho, tá? Cada abertura dessa aqui tá formando um ângulo, e cada ângulo desse aí ele disse que mede 30 graus. 30 graus, cada um deles. O que ele fala aí agora, ó? Note que o arco AC, aqui, esse arco aqui, ó, AC, cuja medida é igual a 60, ó, porque é 30 desse primeiro AB e 30 do B até o C. Então, o arco AC, 60 graus. Tem o comprimento igual ao dobro do comprimento do arco AB. Ó, o arco AB é só aqui, ó, só esse primeiro aqui, que é 30. AB é igual a 30. E esse AC é o dobro dele. O dobro dele. O arco AD, ó, de A até D. AD, arco. Sai do A, vem até o D, ó. Então, nós temos 30, mais 30, mais 30. O arco é 90 graus. E tem o comprimento igual ao triplo do comprimento do arco AB. Ó, o arco AB é 30. Do A até o D é 90. Então, aqui nós temos o triplo do arco AB. 3 vezes. E agora o arco AE, do A até o E. Arco AE. Do A até o E, nós temos 60, 90, 120 graus. Tem o comprimento igual ao quádruplo do segmento AB. Ó, o segmento AB é 30. Esse AE aqui é 4 vezes ele. Então, o quádruplo do segmento AB. Numa mesma circunferência, o comprimento de um arco é diretamente proporcional à sua medida. Ou seja, a medida do ângulo central corresponde a este arco.
O ângulo central aqui todo, ó, se a gente somar todos os 30 aqui, o ângulo central seria de 120. Então, esse arco todo aqui, que é correspondente a esse ângulo todo, também vai ser 120, tá? Aí ele pega em referência a 1 para poder identificar as medidas dos outros. Então, numa mesma circunferência, o comprimento de um arco é diretamente proporcional à sua medida. Ou seja, a medida do ângulo central corresponde a este arco. Se eu pegar só aqui, ó, o segmento AB, o ângulo central é 30. Agora, se eu pegar dois segmentos, eu estou dobrando. Estou pegando do A até o C. Então, o ângulo central vai ser 60. Se eu pegar três segmentos, eu estou fazendo o triplo. Então, o ângulo central também vai ser o triplo. Se eu pegar 4 segmentos, então o ângulo central é o quádruplo e o arco da circunferência aqui também é o quádruplo, tá? Vocês conseguiram identificar aqui essa relação de um aqui e o triplo, o dobro, o triplo e o quádruplo deles? Sim. Ótimo. Página 104. Na página 104, ele traz cálculo de comprimento de um arco de uma circunferência. Vamos ver agora como que a gente calcula o comprimento do arco. Aqui em cima, ele disse que a gente pode pegar ele e colocar em uma linha reta, tá? Que seria o quê? O comprimento de um arco de uma circunferência seria linear. Então, vamos ver como que a gente calcula isso aqui. Vou escrever aqui em cima. Na página 104, comprimento do arco da circunferência. Então, agora é o cálculo, tá? Comprimento do arco da circunferência. Aí. Tá escrito aí, ó. O comprimento de um arco de circunferência pode ser calculado por meio de uma regra de 3. Então, vamos lá, regra de 3. Temos aqui uma circunferência, o seu centro aqui, o ponto central O, aí vem o raio de O até B, aí vem o raio de O até o pontinho A aqui na circunferência. Formou uma abertura, então aqui nós temos um ângulo que mede algum valor, temos aqui o arco AB, ó, que é correspondente a esse ângulo alfa aqui. Nela temos o x, que é a medida do arco AB. Aí nós temos o alfazinho aqui, que é a medida do ângulo central, tá? Que é ângulo central correspondente a esse arco AB, vai ser a medida em graus. E temos o raio da circunferência. Aqui é um raio, aqui é outro. Raio da circunferência. Aí ele fala assim, ó, como uma circunferência corresponde a um arco de uma volta, cuja medida é 360 graus, ó, uma circunferência toda, ou seja, a volta completa na circunferência. Então, a volta completa são 360 graus. E o comprimento da circunferência, ó, a formulazinha que a gente viu para o comprimento. Isso aqui é a volta completa 360 graus. O comprimento não é 2 vezes o π vezes o raio, tá? A ordem que aparecer aqui não altera, tá? A gente viu lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. Comprimento é igual a π vezes diâmetro ou π vezes 2 vezes raio. Ou 2 vezes o π vezes o raio, como é multiplicação, a ordem que aparece não altera. Então, tá aqui. A volta completa da circunferência, 360 graus. A fórmula para medir o comprimento aqui, ó, o tamanho dessa circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então, podemos obter a regra de 3. Como que ficaria essa regra de 3? Aqui nós temos o comprimento e aqui a medida. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. E a medida aqui, ó, a volta completa da circunferência, 360 graus. Aí eu tenho o comprimento do arco aqui, ó, do arco AB,
que é x, que é correspondente à medida desse ângulo central aqui, que é alfa, tá? Em graus. E aí ele vai colocar isso aqui e vai resolver por regra de 3, tá? Não precisa analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vou apenas colocar isso em fração. Tá aí. Fração, que ficaria isso aqui. Então, nós chegamos aqui numa proporção. Essa proporção, como que a gente resolve proporção? Multiplica cruzado, tá? Vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Proporção. Então, nós temos, ó, 360 vezes x, vai ficar 360x, igual 2 vezes o π vezes o raio vezes o alfa, então vai ficar 2 vezes π vezes raio alfa. Para fazer isso aqui, ó, para eu achar o x, que é a medida do arco, eu vou aqui e faço a equação de primeiro grau, ó. É o finalzinho da equação de primeiro grau. Esse 360 que está multiplicando, passa para cá dividindo, ó. E aqui ele só simplifica, porque dá para simplificar para ele trabalhar com uma fórmula menor. Esse 2 com 360 aqui, ó, dá para simplificar por 2. Então, ficaria aqui no numerador π vezes raio vezes o alfa, que é a medida do ângulo, 360 dividido por 2, 180. Então, essa aqui, ó, vai ser a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular o quê? Arco da circunferência, tá? Portanto, pode-se calcular o comprimento x, que é o comprimento do arco da... Esqueci a câmera. O comprimento do arco x, que é aqui, ó, o comprimento do arco da circunferência que eu quero encontrar, por essa sentença aqui, ó. E lembra que esse ângulo central aqui é dado em graus, tá? Não esqueçam disso. Aqui ele só mostrou como que ele chegou na regra, na fórmula lá, a partir de uma regra de 3. Então, para calcular o comprimento de um arco de circunferência, você vai usar essa fórmula aí, ó. Pode grifar ela aí, que é muito importante. X, que é a medida do comprimento do arco, vai ser igual π vezes raio, vezes o ângulo central, dividido por 180. Ele traz um exemplo aí, ó. Olha o exemplo que ele traz aí embaixo na página 104. Vamos calcular o comprimento de um arco. Então, eu quero saber o comprimento do arco de 30 graus em uma circunferência cujo raio mede 12 centímetros. Então, ó, tem uma circunferência, raio aqui mede 12. Aí ele fala, ó, calcular o comprimento de um arco. Então, é esse arco aqui, ó. Esse comprimento aqui que eu quero encontrar. Vou chamar ele de x. De 30 graus, ou seja, pessoal, o meu ângulo central aqui é 30 graus. Ou seja, o meu ângulo, o meu arco aqui, ó, se eu analisar ele em graus, também vai ser 30. A mesma medida do meu ângulo central. Mas se eu quiser saber a medida aqui, ó, o comprimento dele, eu tenho que jogar nessa fórmula aqui. Então, vamos lá. O raio mede 12. Então, vamos substituir aqui na equação, ó. X vai ser igual o π, que vai ser 3,14, porque ele não disse aqui qual aproximação ele queria. O meu raio, que é o quê? 12. O meu ângulo central, ou o ângulo aqui desse arco, é 30. Isso tudo vai ser dividido por 180. Aí no livro ele já simplifica, tá? Mas se você não quiser trabalhar com simplificação aqui, você pode multiplicar direto, ó. 3,14 vezes 12 vezes 30. Daria 1130,4. E aqui seria dividido por 180. 180, que daria aqui, ó, 6,28 centímetros. Aí,
Só jogar na fórmula e substituir. Você vai analisar as informações, joga na fórmula e substitui. Como que eu sei que a unidade de medida aqui é centímetros, pessoal? Porque o raio que ele me deu está em centímetros. Então, o tamanho do arco aqui, ó, também vai ser em centímetros. Dúvida para usar essa fórmula? Não? Ok. Não. Página 108, então. Deixa eu ver aqui como que está o tempo. 3 minutos. Vou mandar outro link para a gente ver essa última parte aqui de ângulo inscrito. Pode sair, então? Pode sair. Link lá agora.